recebo muitas perguntas sobre o jejum. Eu resolvi preparar esse vídeo aonde você vai ser esclarecido, tá? Seu entendimento. A primeira coisa que você precisa saber é que o jejum, ele é uma arma espiritual que está à nossa disposição, uma arma que nós devemos usar quando nós sofremos ataques espirituais. Esses ataques espirituais, eles acontecem de tempo em tempo, ou às vezes todos os dias, a todo momento. E é aí que entra a arma chamada jejum. Você vai saber tudo sobre o jejum, à luz da palavra de Deus, o que é o jejum, o significado dele, como fazer, e nós vamos simplificar da maneira mais fácil, tá? Se você quiser também enviar uma pergunta, tirar uma dúvida, tá aí o meu Instagram, que você pode me seguir lá também. Você vai estar mais perto de mim para nós podermos interagir. Fazendo valer o nome do vídeo. Quer saber tudo sobre o jejum? Então veja esse vídeo até o final. Você deve acompanhar depois na palavra de Deus a meditação de tudo que nós estaremos falando e explicando. E já peço um favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, só clicar aqui embaixo, se inscrever, do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado das próximas meditações que nós estaremos postando aqui. Você não paga nada, tá? Quando você se inscreve aqui no canal, você já está incluso nas minhas orações de madrugada, outros dias, para Deus abençoar e guardar você e a sua família. Bom, como eu citei, o jejum, ele é uma arma espiritual, mas é uma arma muito eficiente. E são poucos que entendem a importância do jejum, tá? Infelizmente, a falta do entendimento leva as pessoas ao extremo. O que eu quero dizer com isso? Algumas colocam o jejum acima da palavra. Acima da palavra. Elas fazem do jejum a coisa mais santa da vida. Então elas perdem a razão achando que é a coisa mais importante de tudo no mundo espiritual. E lembre-se que a coisa mais importante é a palavra. Outros vão para outro extremo. Eles desconsideram completamente o jejum, né? Achando que o jejum não serve para nada e que Deus não se importa com isso, que isso é bobagem, isso é besteira. Então o que eu quero que você entenda é que o jejum, ele aproxima e estreita o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. A verdade é que o jejum é o ato mais importante do cristão, mas também não é algo para ser desprezado. Então as pessoas ou desprezam o jejum ou não valorizam o jejum como deveriam valorizar. O jejum, ele é ordenado pelo próprio Deus. Quer se for praticado de forma correta, certamente o jejum, ele vai produzir muitas bênçãos para a sua vida, muitas bênçãos para nós. Mas afinal, o que é o jejum? O jejum, ele é uma abstinência de alimentos por tempo determinado, tá? Com o propósito de intensificar a busca pela presença de Deus. No caso, por exemplo, quando se faz o jejum de 21 dias, é para busca ao Espírito Santo. E é importante lembrar que jejum, ele não é simplesmente ficar sem comer. Entenda isso. Isso é dieta, isso pode ser greve de fome, você pode chamar do que quiser. Mas o jejum, ele é uma decisão que nós tomamos de deixar os desejos da carne em segundo plano para fortalecer o espírito, para fortalecer o seu espírito através da oração e através da leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele disse: portanto, irmãos, rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, ele ensina
o sacrifício dos nossos corpos. Quando nós jejuamos, o nosso corpo está em sacrifício. O jejum também não é algo feito só por fanáticos religiosos, não, tá? Como muitos pensam. Esses fanáticos religiosos ficam jejuando. Não, o jejum também deve ser feito, ou não é apenas feito por pastores, líderes em ocasiões especiais. O jejum é para todas as pessoas. Ele deve ser uma prática comum na vida do cristão. Jejum não foi determinado só para líderes, ou só para pastores, ou só para quem... O jejum é para mim, para você, seja você quem for. E é a ação do Espírito, quando você jejua, a ação do Espírito começa a fazer com que você tenha mais sede e fome pelas coisas de Deus. É interessante. Quando você está jejuando, você passa a ter mais sede e fome pelas coisas espirituais do que o desejo natural por comida que nós temos. E vale lembrar também que jejum não é uma barganha aonde Deus será obrigado a nos abençoar se o fizermos. Isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa jejua nos 21 dias, né, pedindo uma bênção, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e aí então ela fica frustrada quando não acontece, como se fosse uma troca. Não, eu fiz, agora só tem que me dar. Aliás, o principal motivo do jejum é mudar a nós mesmos, tá? Porque o jejum nos ajuda a termos disciplina e santidade. Na Bíblia nós vemos muitos tipos de jejum. Se você pesquisar, você vai ver. Tem, por exemplo, Moisés, Elias, o próprio Senhor Jesus, que receberam uma capacitação sobrenatural de Deus e jejuaram sem interrupção por 40 dias e 40 noites. Isso aconteceu. Mas o tempo de jejum mais encontrado na palavra de Deus é de um dia, de manhã ao anoitecer. Claro, cada um decide por si só, mas é o mais comum. E esse era o jejum mais comum entre os primeiros cristãos também. Muitas pessoas, por terem problemas de saúde ou fraqueza física, escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. Embora não tenha nenhum exemplo bíblico, tá? Nenhum exemplo bíblico sobre esse tipo de jejum, não podemos dizer que não tem valor, porque Deus vê a capacidade e intenção de cada um. Não podemos julgar o jejum dos outros, o jejum de ninguém. Mas há um outro tipo de jejum que é abrir mão de alimentos agradáveis, como, por exemplo, o que Daniel e seus amigos fizeram, que foi 21 dias, né? Eles não queriam se contaminar com uma porção de carne e vinho do rei, e aí eles pediram e tiveram permissão para comer só vegetais e beber apenas água. Então eles ficaram 21 dias assim. As pessoas que geralmente fazem jejum de Daniel não comem carne, doces, nem pão, mas é uma decisão de cada um. Elas comem frutas, comem legumes, bebem água, suco, durante 21 dias. Mas cada um faz a escolha por si só. Agora, por que fazer jejum? Por quê? Há muitos motivos por que as pessoas fazem jejum. Eu quero citar alguns deles aqui. Primeiro, jejuar nos ajuda a vencer o pecado, porque nós nos santificamos. Muitas pessoas tementes a Deus sabem que têm pecado com frequência, levado uma vida espiritual relaxada, e é o jejum que vai resolver isso, vai santificar a vida dela diante de Deus, tá? Vai santificar a vida espiritual dela. Um outro ponto importante, o jejum, ele produz muitas bênçãos na nossa vida. Há muitas recompensas de Deus para você através do jejum, mas ele deve ser feito da maneira correta, com a intenção correta. O jejum deve ser feito
para Deus e nunca para mostrar aos outros o quanto somos espirituais. Tá? Como eu disse, o ato de jejuar, ele nos fortalece espiritualmente, ele libera o poder de Deus em nossas vidas de uma forma extraordinária. No passado, os cristãos jejuavam e eles eram abençoados por causa do jejum. Então, um dos motivos do jejum é para que você venha se santificar e vencer o pecado. O outro motivo é para você receber bênçãos de Deus. Você que quer alcançar uma vitória, você que quer ter os seus problemas solucionados pela fé. Nós temos exemplos bíblicos sobre isso. Então você deve se preparar, tá? Você que quer a bênção de Deus. Ah, Bispo Márcio, mas quantas horas eu devo jejuar? O que eu disse, a escolha é de cada um. O horário que você vai abrir e entregar o jejum. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas. Não é o tempo de duração do jejum que determina se ele é forte ou fraco, mas é a sua decisão no jejum em ser abençoado e agradar a Deus sobre tudo. Uma pergunta frequente que nós recebemos: quantas horas eu devo abrir o jejum após eu me alimentar? Isso é questão de fé, tá? Há aqueles que dizem assim: não, depois que eu me alimento, só depois de 3 horas é que eu vou abrir o jejum. Vai na sua fé. Você crê assim? Vai na sua fé. Eu, Bispo Márcio, eu termino de comer e se eu estou num propósito de jejum, eu já abro o jejum em seguida. Porque o jejum é o propósito com Deus. Jejum não é ficar sem comer, entende? Então eu abro o jejum, é a minha fé. Mas eu respeito a fé daqueles que não abrem o jejum assim que comem. Abro o jejum horas depois. É a fé de cada um e um deve respeitar o outro, tá? Uma pergunta comum também que as pessoas elas fazem: o jejum total é quando você não come nada e não bebe nada, tá? Seu jejum total. Jejum parcial, quando você só bebe água, não come nada. E também pessoas que dizem: olha, eu faço jejum de silêncio. Onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas é o que eu disse. Deus vê a intenção, não é verdade? A gente faz o jejum, por exemplo, de Daniel para busca do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é a nossa fé. Jejum 21 dias, sem ler nada, sem informação, sem se envolver com informações seculares. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não está escrito na Bíblia, mas Deus vê a intenção. Nós vamos interromper todas as comunicações seculares e vamos estar conectados só com Deus. Deus vê a nossa intenção e abençoa. Compreende? E assim, para concluir, para você entender, nós, quando abrimos um jejum, você faz uma oração antes. Meu Deus, vou ensinar você. Faz uma oração antes. Simples assim, mais ou menos assim, seu modelo. Meu Deus, no nome de Jesus, eu abro o meu jejum agora, são 10 horas da manhã. Eu abro o meu jejum agora, 10 horas da manhã, e esse jejum tem tal objetivo. O objetivo de eu receber o Espírito Santo, o objetivo da cura da minha mãe, o objetivo de que a proposta do trabalho dê certo, o objetivo que eu receba a bênção, o meu sonho venha se realizar. E aí você abre o jejum. Você permanece, você fala: ó, meu jejum vai ser total, meu jejum vai ser parcial, assim que você abre o jejum. Então na oração você diz: meu Deus, faça esse jejum pela cura da minha mãe, um exemplo, e esse jejum vai ser total, sem água, sem comida. Eu abro agora 10 da manhã até 5 da tarde. Graças a Deus. Amém. Você abriu o jejum. Pronto. Você vai fazer nesse período? Procurar estar em conexão com Deus, tá? Ouve músicas espirituais que falam de Deus, procure estar em comunhão com Deus. Deu 5 da tarde, um exemplo eu estou dando, tá? Terminou o jejum, antes de você comer ou beber qualquer coisa, faz uma outra oração entregando, devolvendo o jejum para Deus. E aí você diz: meu Deus, eu entrego esse jejum ao Senhor, que ele sirva-lhe como perfume, receba esse jejum nas suas mãos e eu creio na minha bênção, na minha resposta, na minha vitória. Amém. Fez essa oração? Pode comer, pode se alimentar, pronto, você está abençoado por Deus, você concluiu o jejum.
tá bom? Você tem um exemplo e cada um vai na fé que tem. Esse vídeo lhe abençoou? Então agora dê o joinha aqui, gostei, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas.